noite, meus irmãos e irmãs de caminhada, sejam bem-vindos ao nosso canal Luz e Lei Divina Ser Luz. Vamos aí mais um plantão de dúvidas sobre Umbanda e Espiritismo. Então, próxima pergunta também sobre pontos riscados aqui, ó. Trecho retirado de um site. É interessante, vocês fazem essas pesquisas e aí traz pra gente a parar as arestas, é muito importante. Quando chegarmos em um local que não somos reconhecidos fisicamente, apresentamos nossa documentação para que possamos ser reconhecidos e não sermos confundidos com um outro alguém. Então isso foi retirado de um site, né? Bem, isso na Umbanda também acontece. Portanto, dentro de uma gira, na chegada de uma entidade de luz, estando incorporada em um médium, a entidade faz com que ela seja reconhecida. Para isso, usa-se o ponto riscado, que a grosso modo é a identificação da entidade de luz perante os demais médiuns e consulentes. Já vou fazer uma observação, tá, gente? Existe o ponto que a entidade risca, que é o ponto de identificação, que movimenta já uma energia de trabalho, tá? E existem outros pontos que são riscados, que não são pontos de identificação da entidade. Mas, por exemplo, quer fazer um ponto específico para cura. Ele vai riscar um outro ponto que não é um ponto de identificação. Todo ponto de identificação de uma entidade já movimenta a energia da própria entidade, tá? Mas só que de forma geral. Dentro ali de todo o magnetismo, da vibratória da entidade. Mas existem pontos específicos que são riscados para trabalhos específicos. Ah, então vamos fazer uma puxada, uma desobsessão. Aí um guia lá, um Exu, por exemplo, uma pombagira, vai e risca um ponto específico ali de dispersão, de energia deletéria, de desmanche de feitiçaria, entendeu? Então eles podem estar riscando vários pontos para fins específicos. Então é como se cada um desse ponto riscado ele fosse um instrumento do médico. Um é um bisturi, um é uma gaze, o outro é o éter para desinfeccionar, entende? É como se cada ponto ele funcionasse muito especificamente dentro do que aquela entidade quer provocar em campo vibratório energético para gerar o trabalho que ele quer, que ele objetiva realizar ali. E, de outra forma, existem os pontos que são de identidade da entidade. Identidade da entidade, que já traz toda a vibratória, né? Por si só já movimenta muita energia. Continuando. Dentre outros motivos, isso ocorre para ficar demonstrado que quem está ali é realmente uma entidade de luz e não um espírito sem luz tentando enganar o consulente e o próprio médium. Interessantíssimo. Gente, é muito... O médium bem sintonizado com o guia, quando, vamos supor que um egum consiga acoplar nele e fingir que é o guia dele, na hora de riscar o ponto, esse egum atrasado, esse quiumba, não vai conseguir escrever igual a entidade escreve. Vocês estão entendendo? Ali na hora o médium já pode reconhecer. Opa! Seu tranca... Esse não é o ponto de identificação do seu tranca-rua. Entendeu? Na hora, aí é como eu falo aqui, é a mesma coisa de eu escrever um bilhete e entregar para vocês, suponhamos que vocês conheçam a minha letra, e falar assim, olha gente, isso aqui foi Chico Xavier que escreveu. Aí vocês vão olhar assim, Padrinho Sérgio, sinto muito, essa letra é sua, essa letra não é do Chico Xavier não. Se for Chico Xavier, se ele realmente tivesse incorporado no seu, ele ia escrever com a letra dele. Estou trazendo um exemplo bem grosseiro para vocês entenderem. Então assim, o ponto de identificação da entidade também serve, se o médium estiver bem alinhado e conhecer o ponto profundamente do guia, na hora que for riscar o pontinho ali, ele, opa, tá errado. A vibratória não é do meu guia, o ponto não é do meu guia. Aí que já gera um constrangimento nesse quiumba, nesse espírito atrasado, e por si só já começa o desacoplamento. Então é uma forma de identificar sim. Mas aí vamos também aqui na pergunta. Aí foi pergunta assim, mas um quiumba não tem acesso a essas grafias? Tem. Mas eu pergunto para vocês, eu conheço as letras, eu conheço o alfabeto, eu vou escrever igualzinho a Luísa escreve? Não. Eu posso tentar imitar, mas não vai sair igual. A forma da Luísa pensar, da Luísa escrever, da Luísa se referir, da Luísa se expressar é completamente diferente da minha. Então assim... Eu posso enganar quem não conheça profundamente a Luísa, porque quem conhece a Luísa, quem conhece a alma da Luísa, a forma da Luísa pensar, a forma da Luísa expor, a forma da Luísa escrever, vai identificar que não é a Luísa. Entende? Por mais parecido que seja. Agora imagine isso, eu trago os exemplos, mas eu peço que você sempre leve isso para o nível espiritual.
Imagine isso em nível espiritual, em nível de entidade de luz. Então a gente tem muito mais facilidade de reconhecer. Quanto mais firmes nós estamos com o nosso guia, com a entidade ali na nossa coroa, quanto mais tempo a gente trabalha, mais a gente conhece ela, a vibratória dela, a energia dela, a forma dela se portar, a forma dela se manifestar, e assim a gente vai entrando nessa identificação com ela. Então é muito fácil a gente reconhecer. Então dificilmente um médium firme, dificilmente, não é impossível, mas é difícil, um médium firme ser enganado por um quiumba. Então, por exemplo, eu tenho o seu Zé na minha coroa, aí vem um outro quiumba, gente, na hora que eu já vou ver que a vibratória é diferente. Quando descer, eu já vou sentir um choque energético, porque assim, uma coisa é uma entidade que trabalha comigo há anos, outra coisa é um quiumba que quer se aproximar. Vai haver um choque energético, vai haver um registro, se eu sou firme com o guia, mas obviamente a gente vai juntando as informações, aí a gente bate o martelo e fala, epa, peraí, isso aqui não é seu Zé que tá aqui não. Só que existem casos que a entidade desce com a energia cruzada que a gente fala, tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com o seu Zé, mas ele trabalha na esquerda no seu Zé Luz, mas o seu tranca está muito próximo. Então eu posso entrar numa confusão, mas aí eu me apazigo, né, pacifico dentro de mim, silencio um pouquinho para tentar entender esses cruzamentos, que às vezes acontece esse cruzamento de energia, tá? Com entidades nossas. Mas eu tô falando do cruzamento que é saudável, tá? Quando duas entidades estão muito próximas da gente, isso gera uma certa confusão, mas a gente, com a firmeza, com o desenvolvimento mediúnico, a gente vai aprendendo a lidar com essas oscilações aí, tá? É como se tivesse assim duas pessoas falando com você ao mesmo tempo e você estivesse tentando entender o que as duas estão tentando falar, olha, de divisar o que cada uma está falando, mas isso em nível vibratório, né? Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Então, o quiumba, gente, ele pode até conhecer as grafias, mas ele não sabe utilizar. Ele não tem a energia, a força, o poder mental. Ele não sabe concatenar os símbolos. Ele não sabe riscar no astral. Ele risca mais na superfície ali do astral, mas não consegue gerar o magnetismo, a pulsação vibratória mais potente. Porque ele está limitado na ignorância dele. Ele está fingindo ser o que ele não é. Né? Então pode conhecer a grafia, mas ele não vai saber utilizar com destreza, com maestria, como um espírito de luz. E aí pergunta, ele não pode se utilizar delas para se passar por uma entidade? Não, pelos fatores que eu já falei. Ele não vai riscar do mesmo jeito, não vai riscar igual, não vai ter a vibratória. Então, eu falo, né? O farsante, cedo ou tarde, ele é descoberto. Ele não consegue manter muito tempo esse fingimento e esse convencimento, porque uma hora ele se trai. Uma hora ele põe para fora quem ele é de fato, e não que ele está fingindo a ser. Até a própria circunstância ali do terreiro vai manter isso. Vai causar isso, né? E aí a gente pode falar, padrinho, mas os nossos Exus, os nossos pombagiros, os nossos guardiões vão deixar isso acontecer? Repito, os nossos guias não impedem a gente de aprender. Eles não salvam a gente do aprendizado. Então, se for para o aprendizado, eles vão deixar acontecer sim, para a gente aprender a estar mais esperto, a estudar mais, a firmar melhor com os nossos guias, a fazer a leitura com mais perspicácia, com mais sabedoria e inteligência. Gente, os nossos guias não protegem a gente do aprendizado que é necessário para o nosso despertar, tá? Eles protegem a gente do que não viria acrescentar, do que só viria atrapalhar, que não tem propósito nenhum. Aí eles protegem. Agora, do que tem um propósito de aprendizado, de despertar, de cura interior, de reajuste, de percepção, de acorda, estuda, desenvolve, leva a sério o seu desenvolvimento, isso eles deixam acontecer sim. É pra gente, é pro nosso bem maior. Eles não veem o bem na ilusão, eles veem o bem que está além, né? Pergunta: na Aruanda só ficam os guias respectivos da Umbanda, ou os espíritos habitantes de lá podem trabalhar em outras religiões? Também não existe um conceito fechado. Eu já vi pelo menos 3 conceitos diferentes para Aruanda. Eu já vi gente falando de Aruanda como uma colônia que tem o nome de Aruanda. Eu não acredito nesse conceito e eu vou explicar o porquê. Eu já vi gente falando de Aruanda, mas assim, sem conceituar, simplesmente fala de Aruanda, mas sem buscar entender o que é Aruanda. E tem o outro conceito que eu conheço, que é o do qual, inclusive está no nosso livro aí, Doutrinar a Umbanda como nos Lei Divina, que fala que Aruanda é um estado de consciência, né? É um estado de consciência. Por que eu prefiro
eu compreendo dessa forma e eu concordo com o que foi trazido nesse livro, que Aruanda é um estado de consciência. Por que para mim Aruanda não é uma colônia? Porque não tem muro, não é lugar circunspecto. O que a gente costuma ouvir e já compreender que na Umbanda existem espíritos que trabalham, que vêm de outros planetas. Por exemplo, o próprio Caboclo Sete Encruzilhadas, que trouxe o ressurgimento da Umbanda em solo brasileiro, diz que ele é um espírito venusiano. Ora, se Aruanda fosse uma colônia aqui na Terra, concordam comigo que Vênus não é uma colônia da Terra. Então, só por isso... Então, assim, eu fui analisando, intuindo várias coisas e chegando a essa conclusão. Por que eu prefiro entender Aruanda como estado de consciência? Que todo espírito que esteja naquele estado de consciência pode trabalhar nas linhas da Umbanda. Agora, o que eu diria para vocês é que essa Aruanda, como estado de consciência, ela é uma egrégora que está conectada às linhas de trabalho da Umbanda. Tá? Não é uma colônia, é um estado de consciência. Então, a partir do momento que um espírito venusiano, da estatura do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que trouxe a Umbanda, que ele está acima da consciência da Umbanda, e ele desce para o plano da Umbanda e veste aquele nível consciencial para fazer renascer a Umbanda aqui, vocês concordam que ele está naquela faixa vibratória da Umbanda? Mesmo que ele esteja acima, ele desceu a frequência dele, atuou dentro da Umbanda, só que aí a gente vai falar para o aspecto religioso da Umbanda. Porque se a gente for para o aspecto esotérico da Umbanda, esotérico com S, lembra dos nossos estudos? A Umbanda como luz e lei divina, ela está além da religiosidade de Umbanda. Ela trata da própria lei e da luz divina. Então, gente, a Umbanda é um estado de consciência da Aumbandã, da Aumpran, que é a própria luz e lei divina. Toca todo o cosmos. Júpiter, Plutão, Marte, tá entendendo? É a própria lei divina. A lei divina é tudo, é o todo, é o universo, é o cosmos. Então, quando a gente fala disso, dessa Aruanda, eu entendo ela nessa concepção de Aumpran Aumbandum, Aumpran Aumbandã, que é a lei e a luz divina, está além. Agora, espíritos que trabalham na religiosidade de Umbanda, eles se vestem de preto velho e tal, aí traz essa consciência mais de Aruanda, né? Aruanda nesse estado de consciência mais religioso, mais da religiosidade, onde a gente precisa muito ainda das formas, o preto velho, a Ibejado, o Exu, a Pombagira, sabe? Tem muito símbolo, muito rito, isso é mais a religiosidade, que é diferente da luz e lei divina, da Umpran, da Umbandã, né? Então, o que eu diria de forma resumida? A religiosidade toca a lei e toca a luz, mas não é a lei, não é a luz. É um caminho para a gente alcançar a lei e a luz. E se a gente for para trazer para o sentido mais simbólico dentro do ser luz, a religiosidade é o próprio reflexo da lei como luz. Eu não sei se vocês vão entender. Então, assim, a lei, ela reflete a luz, e a luz para a gente é a Umbanda, é a nossa religiosidade. Então, a luz é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue enxergar. A gente enxerga a lei na essência dela, não. A gente consegue só enxergar o reflexo dessa lei, que a gente entende como luz, que a gente entende como conhecimento, que a gente entende como religiosidade, como espiritualidade, entende? Então, só trazendo as simbologias aqui. Então, a Aruanda só fica os guias respectivos da Umbanda. Não é que ficam, mas os guias da Umbanda, eles vibram nessa consciência que eu prefiro chamar de estado de consciência, né? Aruanda como estado de consciência, não como local circunspecto, material, como uma colônia espírita. Para mim, a Aruanda ela é muito mais ampla. É por isso que existem padres que plasmam um corpo de preto velho para trabalhar na Umbanda. Aí eles assumiram o estado de consciência de Aruanda. Mas aí quando eles acabou o trabalho no centro, eles tiram a vestimenta de preto velho e voltam para onde eles estão. É possível que esteja em outro planeta, fora do planeta Terra? É possível. Não é comum, mas é possível. É mais comum que eles estejam aqui pelo orbe. Mas pode ser, por exemplo, o pai Jeremias. Não, vamos falar aqui os mestres do Oriente. Né? O meu mestre do Oriente, ele é um mestre chinês. Ele faz parte das colônias que estão sobre a China. Se eu falar que Aruanda é uma colônia espiritual, ele teria que estar nessa colônia, mas ele não está. Vocês estão entendendo? Eles estão nas colônias superiores da China ali. Mas
ele vem para esse estado de consciência que nós umbandistas chamamos de Aruanda, faz uma vestimenta e ali ele trabalha. Né? Pode trabalhar como um caboclo? Pode, se ele tiver evolução, se ele tiver autorização da hierarquia superior da Umbanda para fazer isso, ele tem. Porque existem as hierarquias que governam, né? Essa religiosidade de Umbanda. Assim como existe as hierarquias que governam a religiosidade católica, os evangélicos, né? O negócio não é bagunçado não, tá, gente? Então eu acho que assim eu me fiz claro, né? E assim, não estou trazendo uma verdade absoluta, não estou trazendo a verdade, não. Mas com tudo que eu já estudei, com toda a minha experiência, com tudo que eu já intuí, com a base doutrinária da nossa casa, que é a Umbanda com Luz e Lei Divina, eu concebo realmente a Aruanda como um estado de consciência. É por isso que espíritos de várias raças, inclusive de outros países, de outras regiões, de outras culturas, podem se vestir uma vestimenta de preto velho, de beijado e trabalhar nessa consciência de Aruanda. Aí a gente fala, veio de Aruanda. Fim, porque é um estado de consciência, a gente entende dessa forma. Tá bom? Sem bater o martelo, vamos buscar mais conhecimentos, que eu acho que essa concepção de Aruanda ainda está descendo, né? Então a gente precisa se preparar. Vocês vão entender completamente agora o que eu quero dizer. Como é que a gente chama Jesus Cristo na Umbanda? Oxalá, certo? Oxalá. Oxalá é o mesmo Jesus Cristo do catolicismo? Das religiões cristãs? De outras religiões? É o mesmo, não é? Na Umbanda, nós chamamos Aruanda quem vibra nessa frequência da luz, do amor, da caridade. Outras religiões podem chamar isso de sétimo céu, nono céu, podem chamar isso de paraíso, podem chamar eles de anjos, entende? Então assim, Aruanda é uma forma de um umbandista se referir a um nível de consciência que é da luz e da lei divina, como a Aline falou. Aí eu vou perguntar, Pai Jeremias que trabalha comigo, ele só trabalhou obrigatoriamente na Umbanda? Não sei. Na Umbanda eu chamo ele de Pai Jeremias, mas esse espírito ele pode atuar em outras religiões? Pode. Ele pode fazer movimentos da luz e da lei divina em outras religiões? Pode, gente. É na Umbanda que nós chamamos esse estado de consciência de Aruanda. É na Umbanda que nós chamamos o Cristo planetário de Oxalá. Entendeu? Então, se a gente fosse falar que Oxalá é a Aruanda, a gente entenderia que isso identifica a energia crística do espírito, mas não a individualidade ou o que ele faz, o que ele pode fazer. É um estado de consciência. Ficou claro? Então, assim, o nosso Oxalá é Jesus Cristo. Do mesmo jeito que a nossa Aruanda é um estado de consciência que outras religiões eles vão entender como anjo, níveis angelicais, quinto céu, sétimo céu, nono céu, cada um usando o seu conceito, o seu vocabulário dentro da sua religião, né? Uns chamam de Deus de Alá, nós chamamos de Olodumaré ou Olorum. É a mesma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é a mesma. Só que nós chamamos de Olodumaré ou Olorum. Então, para a gente entender. Então, realmente é um estado de consciência que nós chamamos de umbandista. Esses espíritos, eles não estão presos dentro da Umbanda. Nós é que temos essa limitação, eles não. Eles estão muito além. Né? Eles descem, eles tomam as formas que eles precisam e eles fazem os movimentos que eles precisam fazer para trazer a luz e a lei divina. Então é bem além essa questão aí. Pessoal, acho que por hoje é só. E aí no próximo plantão a gente continua com outras perguntas.